Polo Rodoviário de Pelotas, assunto muito importante que está em pauta aí nessas últimas semanas também. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que nos acompanham na programação. E prazer sempre estar às sextas-feiras aqui para a gente trocar algumas ideias e conversar um pouco sobre tantos temas tão diversos, né? Às vezes, mas sempre mais voltado à questão do campo, e hoje esse tema da discussão sobre, né, o processo que nós vamos viver daqui para frente, dessa mudança, depois de 25 anos, nesse padrão, nesse modelo, né, de concessão de rodovia que aconteceu no Polo Sul aqui. Pois é, o Polo Rodoviário de Pelotas, que é um trauma para a região, né? Muita gente aqui acaba até desconsiderando alguma importância que possa ter uma concessão e a existência, né, de uma empresa que seja detentora da concessão, muito por conta dos preços extremamente altos, né, que a gente vem pagando aí nesses últimos anos. Né? Na verdade, a população muitas vezes se referencia como sendo esse essa forma, né? Na verdade não é, né? Aqui tem uma distorção horrível, né? Um processo que começou defeituoso lá na sua origem e que acabou desembocando, né, numa situação bem ruim, porque nós temos, na verdade, um peso aqui na região, né, que é um sistema de pedagiamento com valores muito elevados, né, e na verdade com contrapartidas relativamente pequenas da empresa, né, porque a manutenção da rodovia também não é dizer assim, que é uma manutenção daquelas, eu diria assim, de alta qualidade, né? Nós temos problemas de demarcação, de sinalização, muitas vezes problemas de acostamento na via. Olha, então, esse modelo, na verdade, ele precisa ser superado, e esse trauma também, né? Então, assim, eu acho que ontem, né, eu diria uma síntese assim, né, ontem, uma audiência que deve ter tido umas 350, 400 pessoas, porque o lugar cabia 300 pessoas nos lugares que nós tínhamos lá, e se colocou mais umas 50 cadeiras, e nós tivemos ainda mais, bastante gente de pé que não conseguiu local para sentar, né? Então foi uma audiência que surpreendeu até. Eu calculava que nós teríamos umas 200 pessoas, nós tivemos o dobro. Tanto é que esse assunto acaba sendo um assunto de fato, de muito impacto e muita importância, né, para a população da região. Claro, muitas lideranças, né, muitas prefeitos, nós tivemos em torno de 9 prefeitos presentes lá, e mais vice-prefeitos, vereadores, lideranças empresariais do setor de transporte, muitas entidades. Nós tivemos uma mesa composta por 24 pessoas. Para você ter uma ideia da quantidade de entidades que ali estavam se fazendo representar. Mas, enfim, o que a gente observou, né, e acho que uma síntese, depois nós vamos preparar um relatório agora dessa primeira audiência pública, é de fato que a tendência, né, de que a maioria da região busca, né, um sistema de concessão que tenha no centro, na verdade, a manutenção da rodovia, porque o preço da tarifa é um elemento prioritário, assim, nas falas da grande maioria. Então, eu acho que essa já é uma tendência que a gente observou. Claro que nós tivemos lideranças lá defendendo investimentos, que tem que se avaliar bem, que é uma oportunidade de ter mais investimentos, e claro, sempre citando, né, esses investimentos que nós temos aqui na região como investimentos importantes. Citam a duplicação de algum trecho na direção Canguçu, citam a segunda ponte de São Gonçalo, que leva até Rio Grande, citam os 8 quilômetros ali de acesso ao porto, e inclusive a travessia seca de São José do Norte e Rio Grande. Pois é, e isso são questões que, dependendo de se vão estar inclusas no próximo contrato ou não, podem alterar bastante o preço, né? A tendência é que quanto mais obra tiver, maior ser o valor, né? Exato. O pessoal às vezes imagina assim que
E essa conexão, como nós viemos, como tu dissesse, de um sistema distorcido, né, que nós acabamos não tendo obra, tendo uma tarifa alta, muitos imaginam, bom, pelo menos agora vamos, nem que continue alta, mas tem a obra. Mas aí não é a opinião da maioria. O que a gente vê, a grande maioria, é de fato uma posição de que a base deva ser, ponto de partida, o valor da tarifa. Bom, e o valor da tarifa para uma concessão, no básico, é a manutenção da rodovia, né? Inclusive, um assunto que foi os atendimentos na área de saúde, no caso dos acidentes, na parte de saúde, na rodovia, ele foi aparecer mais no final da reunião, né? No final da reunião que apareceu mais isso como um elemento importante, mas o centro mesmo é a questão do valor da tarifa, por conta de que há eu diria assim, um trauma bem forte, né? Então, muitas contribuições, né? A próprio Ministério dos Transportes coloca o tema do novo marco legal das concessões, tendo em vista que isso tem muito a ver, um dos temas que foi muito falado lá é a localização das praças de pedágio. Que local localizar? Onde localizar as praças de pedágio? Isso tem sido, na verdade, um problemão, né? Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, debates homéricos, né? Basta ver o sistema de concessão que o Estado queria fazer lá na RS 118. Então, o local das praças de pedágio, eles precisam estar alinhados com um novo marco legal das concessões rodoviárias. E ali nós temos aqui, antes de Pelotas, esse posto de pedágio do Retiro aqui, que causou um trauma muito grande àquela comunidade do Posto Branco, aqueles moradores ali, né? E isso tem sido muito falado, apareceu várias vezes. Canguçu teve um problema sério lá também, né? Então, o que dá para a gente tirar como uma síntese? Assim, claro, a nossa ideia, e a NTT aguentou até o final da reunião, que terminou 23 horas, e a NTT, apesar de... E também nós tivemos um pouco de problema de conexão de internet ali, mas a fala da NTT já com o plenário bem esvaziado, no final, ela apontou assim eu diria, a importância que teve esse processo que nós estamos fazendo, porque a NTT observou claramente, né, de que há um grande interesse da região em discutir o assunto, que há muitos questionamentos com relação ao que passou, e certamente o processo será bem mais rico, né, no processo que eles vão fazer, porque nós estamos fazendo um trabalho, inclusive eu brincava lá, nós estamos fazendo a prévia do trabalho da NTT. O que acontece, né? Geralmente essas audiências públicas, elas têm um aspecto de cumprimento de legalidade e formalidade. Então, a NTT, quando faz uma audiência pública sobre uma concessão, vai lá, faz 2, 3 audiências públicas, muitas vezes são audiências virtuais, e a população, quando vê, já passou, né? É diferente do que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um processo de mobilização da região para discutir mesmo, né? Para ter uma síntese mesmo. Quando tiver, antes mesmo da NTT abrir possivelmente o processo de discussão aqui, porque tem isso também, né? Pode demorar, inclusive, um período a mais de que um ano para se completar todo o processo, e também eu acho que essa é uma informação importante que a própria secretária colocou, de que o governo e o Ministério não pretende fazer contrato tampão com a Ecosul, e que há uma possibilidade concreta de ficarmos alguns meses ou até um ano sem a cobrança do pedágio, né? Isso é bem possível. Mas quando a NTT vier para baixar, para fazer uma discussão e ouvir a população, nós vamos ter uma discussão amadurecida, um assunto aquecido, e a população de fato vai ter participado, porque possivelmente a NTT não consiga reunir 400 pessoas em todas as suas audiências que vão tratar sobre esse tema, como nós fizemos na primeira audiência. E vamos fazer outras reuniões, vamos fazer a reunião em Camacô, fazer a reunião no Cristal, vamos ouvir, vamos, né, ouvir as questões, vamos dizer, também locais, né? Não precisa ser uma audiência pública, num formato
essa de fato foi uma audiência pública com todo o formato e com toda a formalidade da Assembleia Legislativa. Nós podemos fazer reuniões menores, né? E a gente conseguir, então, a partir daí, né, levantar todas as informações, envolver a comunidade e para que depois ninguém diga, não tivemos a oportunidade de participar, não ouvimos ninguém, não. Dessa vez não será assim. Então a nossa ideia é exatamente isso, né? Eu acho que é um papel que o parlamento cumpre, né, que a gente deve cumprir, diante de um assunto que é tão importante, que possivelmente sejam mais 25 anos daqui pela frente, né? Pois é, e isso em meio a essa tendência de também ser feita uma concessão aqui desse trecho entre Camaquã e Porto Alegre, né? Então, acaba que os dois assuntos se misturam muitas vezes, né? As pessoas acabam ainda estando com esse trauma e com esse problema para resolver aqui no polo rodoviário de Pelotas, e aí, talvez antes dele ser resolvido, já vai sair essa outra concessão que também é algo que com certeza vai precisar ser muito discutido até para também ser feito um contrato justo, né? Isso, inclusive esse tema aí, ele ontem foi levantado um pouco, a secretária colocou um pouco, né, que é a diferença de perfil de um polo que já se consagrou, que tem já toda uma realidade de concessão que é o nosso aqui, né? E ela colocou também de que um tem relação com o outro, principalmente no que diz respeito ao trecho Porto Alegre-Camaquã, tendo em vista que precisa ter um equilíbrio logístico. Você não pode fazer, tem que calcular o custo e o impacto econômico da rodovia. Então a BR-116 de Porto Alegre até Rio Grande, eu não sei como é que eles vão fazer, eu não entendi muito bem, mas eles têm que fazer, inclusive, uma previsão, né, para que não seja... Bom, aí tem o sistema aqui de Camaquã para baixo, aqui, né? Bom, então tem um sistema de formação de concessão com valores, bom, e aí descaracteriza porque lá de Porto Alegre, de Camaquã a Porto Alegre, tenhamos um valor diferente, mas é preciso analisar o quanto vai custar chegar de Camaquã, de Porto Alegre até Rio Grande, que é o tal do fator logístico, né, que eles falam, e isso precisa estar preservado. Então, querendo ou não, tem uma relação, inclusive isso está sendo calculado para poder dimensionar, para que não haja nenhum tipo de desequilíbrio. Porque no outro sistema que nós tínhamos há 2 anos atrás, que no governo federal passado, não existia isso, né? Hoje existe, embora tu tenha uma mesma rodovia que esteja em polos diferentes, essa rodovia precisa ter um equilíbrio logístico, que eles chamam. Isso está dentro do marco legal da nova lei das concessões. Então isso de quando é essa nova lei aí, o marco legal? Como é que é? De quando é esse marco legal? Do ano passado, eu só não tenho o número da lei aqui, mas eu posso ver para ti. É o novo marco legal das concessões rodoviárias que eles aprovaram para justamente dar um norte, um padrão para todas as concessões. E também essa nova legislação, ela é uma legislação que não permite as praças de pedágios em áreas urbanas, né, por conta de que dá um desequilíbrio ali nas cidades, né? Esse era um assunto lá de Eldorado, de 2 anos e poucos atrás, não sei se todo mundo está lembrado, mas tinha toda uma discussão que a gente participou. Aqui em Camaquã também, né, se fala que não se sabe exatamente onde seriam esses pedágios entre Camaquã e Porto Alegre, mas já se falou sobre a possibilidade de ser aqui na entrada da cidade quase, né? Aí já se descarta essa possibilidade também. Hoje isso já não é mais possível, né? E possivelmente as praças de pedágio que hoje nós temos, elas devam mudar de local. Então, enfim, eu acho que é um assunto ainda que vai longe, tem muita coisa, né? E eu acho que a gente ficar vigilante nisso, ficar ativo nisso, participar é importante, né? Nós vamos dar essa contribuição, pretendemos, né? Também, claro, a nossa frente parlamentar, tendo em vista que nós vamos ter um período aí pela frente, nós queremos meio que combinar isso de forma que a gente não arrefeça, né? Que essa discussão, quando a NTT abrir o processo formal de participação, que ali a gente tenha já
a conclusão, concluindo, né, o nosso processo aqui, para poder chegar a dizer para olha, a região tem essa discussão. Então essa é a ideia. E aí vai ficar mais fácil de mobilizar também. Deputado Zé Nunes, muito obrigado pela participação hoje aí nessa sexta-feira e por sempre nos manter atualizados também. Muito obrigado, Pablo. Bom dia para todos os ouvintes.